Boa noite. Boa noite. E a paz do Mestre Jesus me sustente, não está saindo não? Tá, mas só para o... Mas minha voz é tão alta. Graças a Deus. Eu era para ser cantora, mas não sei, no momento do percurso eu me desviei desse objetivo. Acho que nós vamos saber. Tem um nome. Boa noite às pessoas de casa também, que a gente possa refletir na noite de hoje, para que a gente possa aplicar na nossa vivência diária, porque não adianta ouvirmos e não nos esforçarmos em aplicar. Então eu trouxe aqui algumas notícias. Vocês gostam de notícias? Mas são as notícias que nós estamos lendo, recebendo diariamente. Talvez lendo não cause tanto impacto quanto ouvindo. Eu vou ler para vocês. Nutricionista do Hospital Santa Isabel. Tá bom aqui, Fábio, né? Bruno. Quase acertei. Nutricionista do Hospital Santa Isabel é baleada em tentativa de assalto no Vale de Nazaré. Estudante morta durante assalto em Salvador. Homens armados assaltam ônibus e ameaçam passageiros. Polícia registra 469 roubos a coletivos de janeiro a junho em Salvador. Mulher é assassinada a facadas pelo companheiro no subúrbio ferroviário de Salvador. Motorista e cobrador descem do ônibus para agredir passageiro em Salvador. Vítima teve celular confiscado e recebeu chutes quando já estava caído no chão. Motociclista agredido por torcida organizada do Vitória presta queixa. Homem é torcedor do clube. Achei que iria morrer. E todas essas notícias são daqui, mas no Brasil inteiro. Nós temos percebido que a violência é na mesma proporção. Todos os dias nós ouvimos, muitos de nós vivencia essa violência. É incrível como existem pessoas que agridem por um celular. Pessoas que matam por um celular. Pessoas que agridem e matam pela cor da pele, pela orientação sexual, pela identidade de gênero. Pessoas que agridem e matam pelo time que a outra pessoa torce. Todos os dias é a mesma coisa. Mulheres que são assassinadas pelos seus companheiros. Muitas vezes tendo uma medida protetiva. Todos os dias nós presenciamos, nós ouvimos, nós lemos notícias que geram um verdadeiro terror em todos nós. E muitos de nós acreditam que a humanidade não tem mais jeito. A sensação para muitos é que somos um barco à deriva, sem perspectiva de dias melhores, de pessoas melhores. E é nesse momento que nós estamos vivendo. É claro que violência sempre existiu, mas parece que ultimamente a proporção tem se elevado muito, mas muito. E é nesse momento em que nós estamos vivendo de tanta violência, de tanta corrupção, de tanta miséria, que a fé se faz mais do que necessária, para que não caiamos na mais profunda escuridão. Então, é momento de saber. Passa aí, meu querido. E então, diante de tudo que vem acontecendo, a sua fé é capaz de transportar montanhas? Eu não quero crer que só o povo de casa que vai me responder. E aí?
E aí? Sim, não, ó, só tô vendo o povo, ó, timidamente. Vou ler de novo, até o menino se escondeu. Diante de tudo que vem acontecendo, a sua fé é capaz de transportar montanhas? Ah, o negócio já melhorou, o povo já está se assumindo. E aí? Doutrinária é momento de refletirmos, para que a gente possa perceber se de fato já estamos encaminhados nesse ponto, se já estamos a passos largos, ou se não estamos nem vislumbrando desenvolver o que está sendo dito. É no grupo de estudo que a gente vai adquirir o conhecimento. Aqui na doutrinária é para que a gente possa refletir acerca da nossa conduta. E aí o que não está sendo bem trabalhado, até porque talvez a gente nem entenda isso, vai lá para o grupo de estudo, para que possa conhecer e ir aprimorando. Então, precisamos muito falar sobre a fé. Que a pandemia, eu sempre tenho dito desde o início, a pandemia, ela foi uma grande amiga nossa. É claro que teve muita dor diante das mortes, das sequelas, da miséria que se instalou, porque muita gente perdeu emprego, muita gente ficou com fome e ainda está. Mas a pandemia teve seu lado positivo. Tudo tem seu lado positivo. O problema é que a gente só quer enxergar dois sofrimentos. A pandemia serviu para muita coisa. Nós fomos colocados no cantinho do pensamento, todos nós, para que a gente pudesse refletir sobre a nossa caminhada. E em se tratando de nós espíritas, aí não vai ter mais nenhum espírita aqui. E normalmente nas casas espíritas não tem espírita. Quando eu pergunto, tem espírita? Não tem. Nem os trabalhadores são espíritas. Então teve muita espírita morrendo de medo de morrer. Mas é fato que esse corpo físico aqui vai acabar, vai cessar o funcionamento dele. E aí dizia que acreditava na imortalidade da alma, que é um dos princípios da doutrina espírita. Acreditava, e antes da pandemia, quando eu falava imortalidade da alma, eu sempre me preocupava. Você acredita? Sim. Você está conscientizado da imortalidade da alma? Já é uma grande diferença, né? A conscientização, que muitos de nós não estão conscientizados. Então, essa pandemia veio para nos mostrar que tudo que a gente falava, discursava, e era um português muito bem elaborado até, e colocava nas pessoas aquilo que era muito imposto quando se chegava em atendimento fraterno. Meu irmão, você tem que ter fé. Meu irmão, você tem que perdoar. Quem é trabalhador de atendimento fraterno bem sabe isso. Você tem, você tem, você tem. Aí a pandemia chegou. Chegou para todo mundo, inclusive para nós. Que na casa espírita falávamos para as pessoas que elas tinham que. E na pandemia, como foi? Como foi essa fé? Será que ela existiu? Será que ela estava desenvolvida? Na verdade, existe. Todos nós possuímos fé. Agora não se sabe em quem, né? Ou em quem. A fé é um sentimento inato. Então todo mundo possui. E aí a gente precisa saber se ela está desenvolvida a ponto de não nos deixar cair. Porque muita gente caiu. Muita gente entrou em desespero. Muita gente adoeceu. Porque a fé não era desenvolvida o suficiente para se manter de pé diante das tragédias que estavam acontecendo. Não é que a gente não vá sentir, não é isso. Eu não alimento esse discurso de que espírita não pode chorar, de que espírita não pode sentir porque um ente querido faleceu. Nós não somos robôs. A gente pode sentir sim.
Eu duvido muito de quem não sente. Porque se existe um vínculo, a gente vai sentir. O problema é desesperar. Porque quando a gente desespera, fica claro que a gente não acredita na imortalidade da alma. Fica claro que essa fé não é o suficiente para nos manter de pé diante de tudo que chega. Fica claro que essa fé não é como um grão de mostarda, ou do tamanho de um grão de mostarda, porque existem variações em certas edições. Não é? Vocês sabem por que o Cristo se referiu ao grão de mostarda? Não é para a nota. Viu, pessoas de casa, não é para a nota. Mas deixa o povo daqui responder. Só eles estão respondendo, não é não, Bruno? Bruno está vendo aí. Agora eu acertei. Né? E aí, por que Jesus disse um grão de mostarda? Vocês conhecem? Não? Ela é pequenininha, menor semente, mas é a mais resistente. Ela é muito dura, ela é bem dura. E quando ela cresce, ela toma proporções de até 3 metros de altura. Então Jesus está se referindo a isso, que ela seja resistente e que a gente consiga desenvolver essa fé. Sem a fé, a gente cai na mais profunda escuridão. Então, sim, precisamos falar de fé, mas não só verbalizar. A gente precisa falar para perceber como essa fé existe em nós. Se ela está desenvolvida o suficiente para que a gente não caia diante dos problemas que nós teremos, diante de todas essas tragédias que estão sendo noticiadas e que nós estamos vivenciando em alguma proporção. Então, nós precisamos compreender o que é fé. O que é fé? Alguém sabe? Ganha um livro. Mentira. E aí, o que é fé? Pelo menos para vocês, o que é fé? Esse povo aqui já foi mais participativo. Você está dizendo para esse povo não falar? Vocês estavam animados aqui com o Júnior, agora comigo vocês estão assim? Vou acreditar que é pessoal. E aí, o que é fé? É a certeza, é uma convicção sem vacilar. E aí? Para muitos, fé é só dizer que Deus existe. E ainda olhar para o céu, para estar ali afirmando isso. Nós, a maioria de nós, foi criada ouvindo isso. Deus existe. Muito embora a maioria de nós que ouviu isso e repete, de fato, não acredita muito nisso não. Porque dizer que Deus existe é reconhecer Deus em tudo e em todos. Porque a gente não vê Deus, né? Mas para entender que Ele de fato existe, eu preciso reconhecer Ele em tudo e em todos. Na pessoa que matou esta menina de 15 anos ontem, neste homem que esfaqueou e matou a sua companheira, nesses assaltantes de ônibus, Deus está em cada uma dessas pessoas. Ter fé vai muito além de dizer que Deus existe e falar Senhor, Senhor. Porque Jesus disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. É claro que esse reino dos céus, ou reino de Deus, não é um lugar físico, mas é um estado de consciência. São as leis de Deus. É você se sentir em paz. E para isso a gente precisa vivenciar as leis de Deus. A gente nem consegue enxergar Deus em tudo e em todos. Como é que a gente vai se ver no reino dele? Não é? Então, ter fé é confiar. Fé é confiança. Por isso que o Mestre Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Que a maioria de nós ainda acredita que é uma petição, a oração do Pai Nosso. Não é. É um comprometimento com nós mesmos.
Nós estamos dizendo para nós mesmos, nesse momento, que confiamos em Deus. Confiamos tanto que saberemos que tudo o que acontecer foi a vontade dele. Mas quando acontece a vontade dele e não a nossa, onde fica Deus? Onde está Deus? Será que Deus tirou férias ontem? Será? E aquela menina morreu? Será? Será que Deus tirou férias quando essa mulher foi esfaqueada pelo marido? Será? Mas talvez seja a ideia de muitos. Porque quando a gente esbraveja, quando a gente deseja que essas pessoas passem pela mesma coisa, parece que não era para acontecer. É claro que ninguém reencarna com a proposta de fazer o mal, viu, gente? Isso não existe. Não existe mesmo. Mas Deus vai se utilizar de alguma coisa, de alguma forma, para que aquilo aconteça. Ainda não temos condição moral de compreender Deus na totalidade. Mas um pouco que nós já temos condição, já dá para entender que Deus é amor, justiça e misericórdia. Que nada está acontecendo com a gente, porque simplesmente Ele não gosta de nós. Que Ele prefere um e esquece de outros. Então, ter fé é ter confiança. Primeiro em Deus, por isso, seja feita a tua vontade na oração do Pai Nosso, é entregar a Deus, na certeza que tudo que acontecer vai ser o melhor para nós. Porque a vontade dele se estabeleceu e não a nossa. Quando tudo que a gente planejar não der certo, precisa ficar a certeza de que a vontade de Deus foi a melhor. Fica essa certeza de fato? Já fica? Tudo bem, não respondam para mim, mas respondam para vocês mesmos. Será que fica a certeza de que foi o melhor, mesmo fugindo do meu planejamento? Porque muitos de nós dizem assim: seja feita, Pai, a tua vontade, ainda acrescenta, nunca a minha. Mas deixa só não acontecer a minha vontade, para ver onde é que Deus fica. E a confiança em si mesmo. A gente precisa confiar em nós mesmos para realizar algo, para transportar as nossas montanhas, que são as nossas limitações, as nossas dificuldades, os nossos preconceitos, os nossos medos, tudo aquilo que nos impede de avançar, o tanto que a gente pode e o tanto que a gente deve. Essas são as montanhas que existem em nós e que Jesus disse que nós precisaríamos transportar. Nós mesmos. Ele disse isso para os discípulos dele. Porque essa história de transportar as montanhas surgiu a partir daquela passagem do pai que chega para Jesus, que tinha um filho lunático, e lunático naquele tempo era com problemas mentais, e pedindo para o Cristo curar esse menino. Que ele já tinha tentado com os discípulos e eles não conseguiram. E aí Jesus coloca isso, né? Depois os discípulos vão perguntar para ele por que eles não conseguiram fazer a cura. E aí Jesus diz que faltou fé. Se a fé deles fosse como um grão de mostarda, eles diriam para a montanha: transporta-te daqui para ali, e elas se transportariam. Então, naquele momento, Jesus estava dizendo para eles que eles não confiaram neles mesmos, que eles poderiam realizar aquilo. Mas essa confiança aqui precisa existir a lucidez. Mas precisa existir a lucidez para confiar em Deus, não para confiar em Deus, mas para o que a gente pede a Deus. Porque muitos dizem assim: não, eu pedi a Deus com toda a fé. Mas o que é que você pediu, criatura? Aí vai
recorrer ao evangelho que tem lá, pedir e obtereis. E o povo não faz a interpretação correta. Não é tudo que a gente pede que a gente vai obter. A gente precisa saber o que pedir. Porque só Deus sabe, de fato, o que nós necessitamos. Quais são as nossas reais necessidades. A maioria de nós ainda não sabe nem o que pedir. O que é que precisa? Se eu pedir assim, lixe aí 10 coisas que você de fato precisa, será que viria algum valor moral? Será? Ou ainda estamos muito voltados para o material? Não que o material não seja necessário. Nós somos um homem no mundo, vivendo no mundo, e precisamos viver as coisas do mundo. Mas não podemos, não devemos mesmo nos tornar escravos das coisas do mundo. Então precisa existir essa lucidez no que a gente pede a Deus. Porque a confiança tem que existir, mas confiar que a vontade dele é que precisa se estabelecer. Nunca a nossa. Porque a gente não sabe o que pede, a gente não sabe o que de fato necessita. Imagina aí se Deus desse tudo que a gente pedisse. Em que condição nós estaríamos? Se a gente já está dizendo que não está boa essa condição que muitos de nós vivem, imagine aí se ele permitisse tudo que a gente pede. Mas lucidez também nessa confiança, eu não mexi em nada, nessa confiança em si mesmo. Porque tem coisas que é possível a gente realizar, mas tem coisas que não. E tem muita gente aí se apontando em qualquer situação, dizendo assim, eu posso, e são coisas que realmente não dá para acontecer. Ou limitações que ainda possuímos e que ainda não estamos preparados para ultrapassar essas limitações. Então precisa existir lucidez em tudo. E em se tratando de espírita, uma vez eu fiz na pandemia ainda uma palestra sobre a lucidez do espírita. Aí a criatura ainda me mandou uma mas ela pediu a pessoa errada, né? Ela me mandou ainda a palestra de Raul Teixeira. Aí quase que eu digo assim, mas se você quer Raul Teixeira, então você bota lá para o povo ouvir. E aí fui colocando vários pontos para mostrar que a maioria de nós espíritas tem qualquer coisa, menos lucidez. E a gente precisa refletir muito sobre isso. Não, eu não sou contra o espiritismo. Porque se eu fosse, eu seria uma pessoa que teria que estar já no manicômio. Eu sou super a favor do espiritismo. Mas eu entendo, como espírita, que a gente precisa colocar os pés no chão e se melhorar muito ainda. Porque ainda a maioria de nós só está no discurso. E a gente precisa partir para a prática. Um esforço sofrível, que ainda é o que nos cabe. Mas a gente precisa partir para essa prática. Para que não aconteça uma outra pandemia e a gente fique se debatendo aí, faltando fé, faltando caridade, faltando tudo. Porque só existia o discurso, mas não existia a prática. Então vamos continuar para entender que tipo de fé você possui. Esse você sou eu também, viu, gente? Porque eu também reflito em torno de tudo que eu faço, porque estamos todos no mesmo barco. Na verdade, a gente pega numa canoa, viu? A qualquer vacilo, vai ser a canoa do índiozinho. E aí vai virar e vai morrer todo mundo. Ficaram com medo de morrer? Mas a gente vai, viu? Então, que vai, é 100% certo. É a fé vacilante? É uma fé cega? Ou uma fé inabalável? E aí? Que tipo de fé eu possuo? Já pararam para refletir? Porque a gente só trabalhava nessa certeza que tinha fé. Mas que tipo de fé é essa que eu possuo? É uma reflexão individual. Não é para refletir em torno da fé que o outro possui, mas sim da fé que eu possuo.
Eu sou responsável pela minha evolução. Eu não sou responsável pela evolução de ninguém. Eu posso colaborar. Vivendo em sociedade, a gente está colaborando uns com os outros. Mas a escolha é de cada um. Será que a minha fé não é vacilante, como a de Pedro, quando Jesus estava caminhando sobre as águas e chamou ele, e ele foi. Mas teve uma hora que ele ficou com medo. Nessa hora ele vacilou. Como é que Jesus chama ele e numa hora ele vacila? Imagine aí, se Jesus chamasse um de vocês aí, vamos lá, vamos andar aqui, e aí? Quem iria? Iria? Iria. Aí começava aquele tsunami, e aí a gente faz uma brincadeira, mas para ficar leve, para a gente perceber que a gente vai tão no automático que a gente não para se analisar. Será que eu não seria Pedro? Será que eu não iria vacilar? Será que a gente não está vacilando nessa fé que nós possuímos? Cristo disse para ele: homens de pouca fé, por que duvidaste? Quantas vezes a gente duvida de Jesus? Quantas vezes a gente duvida da espiritualidade que chega e orienta? Olha, e aí a gente vai e diz assim, não sei não. Né? Quantas vezes a gente duvida do nosso espírito protetor? Quantas vezes a gente duvida até que tenha um espírito protetor? Porque a gente diz assim, não parece que eu tenho, porque cada coisa que me acontece, como se o espírito protetor estivesse para nós, para retirar todos os nossos problemas. Aí seríamos marionetes, né? E não espíritos em processo evolutivo. Então, quando também aqui nesse momento que eu citei para vocês, a gente percebe a fé vacilante. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? E Jesus respondeu: por causa da vossa incredulidade. Então eles vacilaram nesse momento. Eles não estavam convictos de que eles também podiam ali retirar aqueles espíritos que estavam atormentando aquele menino. E quantos de nós também não fica incrédulo diante de alguma situação? Imagine aí um trabalhador de um passe. E nesse momento que vocês vão dar o passe, essa pessoa vai ali, né, ter algum irmão e esse irmãozinho começa a falar através dele. Mas é aquele irmão brabo. E aí? Será que vocês não vacilariam e iriam gritar logo por... Meu Deus, como é que eu esqueço o nome da criatura? Há anos e anos, ela nunca mais vai me chamar. Será? Então, muitas vezes a nossa fé é vacilante, de imaginar que, será eu estou sozinho? De não acreditar que a espiritualidade ela está ali. Você também é capaz de fazer, porque a espiritualidade não só está com Iracema. A espiritualidade também está com a gente. E muitas vezes a gente vacila. Vacila a ponto de comprometer o trabalho dentro da casa espírita. Com essa fé vacilante, vai existir a dificuldade de viver o Evangelho. Porque a gente não pode vacilar. Se a gente vacila, a gente não vive esse Evangelho. Se a gente vacila nesse momento de doação aí, né? Essa fé, essa certeza de que a espiritualidade está presente, a gente não vai fazer ali o trabalho de assistência. Porque vai ficar com medo. É claro que a gente precisa se resguardar. É claro que. Mas tem pessoas que vacilam diante de qualquer coisa que chega. Eu não vou mais fazer palestra porque a violência está alarmante. E aí? A violência também está nos nossos lares. Porque quantos marginais estão invadindo casas?
Então, se a gente vacila nessa certeza de que a espiritualidade está com a gente, a espiritualidade está nos sustentando, a gente não segue com aquele compromisso que assumimos de sermos ali mais um discípulo do Cristo a estar realizando o trabalho que ele começou e que ele continua sendo dono, para que a gente não se esqueça disso. Talvez muitos de nós que se diz espírita ainda tem essa fé vacilante. Na pandemia, um monte de gente vacilou. Um monte de gente ficou com medo de morrer, ficou com medo de adoecer, como se, porque eu sou espírita, faço palestra, ajudo aqui, esse centro e outro, eu não pudesse ter a doença. Minha família não era para ter. Então, muita gente vacilou na pandemia e muitos de nós continuam vacilando nessa fé. Ou será que eu tenho a fé cega? A fé cega, ela leva para o fanatismo. Isso aí é fato. E vai gerar dificuldade de viver o evangelho. Será que existe? Será que existe fanatismo no movimento espírita? E como existe? É aquela pessoa que vai seguir à risca tudo que o mentor encarnado fala, porque o que não falta é mentor encarnado nas casas espíritas, viu, gente? É incrível isso, né? Ou então aquele espírito que chega na mediúnica fugindo totalmente do contexto espírita, mas fulano vai acreditar piamente. Os pseudos sábios que chegam, pessoas que já estão num processo de fascinação e não percebem que estão sendo ali marionetes para estes espíritos. Kardec, lá no Evangelho, ele nos diz assim: a fé necessita de uma base. Base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E, para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. Se a gente não compreende, de fato, essa fé vai ser cega. Vão chegar aqui, vão dizer 1000 coisas e eu vou dizer amém para essas 1000 coisas. E isso acontece muito no movimento espírita. Foi fulano que falou, tá? Mas em que literatura espírita tem isso? Ninguém acha a literatura, porque não tem, mas continua sustentando. Lá no meu passado, trabalhando em mediúnica, uma pessoa disse assim: não, levante do meu lugar. Lugar a gente só tem lá no cemitério mesmo, nem no cemitério, porque tá tendo muita gente que não estão colocando. Está passando também, não tem mais. Então aí ela fez assim: não, esse aí é meu lugar. Eu fiz assim: lugar? Eu sentava quando tinha cadeira de braço porque eu tenho problema de coluna. Para mim, a cadeira estava sempre no mesmo lugar. Não, porque existem aparelhos que são ligados às pessoas e se a gente sair... Aí eu fiz assim: então os aparelhos são materiais, né? Só podia ser, né? Então se eu levanto, como é que eles iam pegar para levar? Eu disse: não existe isso. Não existe eu levantar e esses aparelhos não irem comigo. Onde você leu isso? Não apareceu o livro. Mas ela continuou insistindo nessa tese. Por quê? Ouviu de alguém. E muito comum isso acontecer. As pessoas irem reproduzindo falas. Porque foi aquela pessoa que falou. Às vezes é o médium principal da casa. Não existe médium principal da casa, viu, gente? Em nome de Jesus, não alimentem essa ideia. Mas ainda existem pessoas no movimento espírita que sustentam essa tese. E aí fulano disse, pronto, vai sendo reproduzido, mas a pessoa não compreende nada daquilo. Por isso é necessário um grupo de estudo. A gente precisa desenvolver a compreensão. E tem gente só preocupada em adquirir conhecimento. Aí vai ser que nem aqueles irmãos de outros segmentos religiosos que são criticados
porque eles vão falando a Bíblia, que é decorada, mas eles não compreendem. E quantos de nós espíritas também não compreendem? E só está reproduzindo. Então precisamos estar atentos a que tipo de fé nós possuímos. Talvez seja vacilante, talvez seja essa cega. Ou será que eu já estou no quadro aí da fé inabalável? Quem aqui já possui esta fé inabalável? E aí? Ninguém? Antes da pandemia, bem que diziam, né? Antes de eu perguntar, possivelmente também alguém dizia assim: a minha fé é inabalável. E se acontecer alguma coisa com os filhos de vocês? Porque eu pego logo no ponto fraco. E aí? A fé permanece? Então a gente tem sempre que se ver em situações conflituosas, para que a gente possa analisar se de fato nós possuímos essa fé toda. Quem confia em Deus não desespera diante dos problemas, da dor. Quem confia em Deus sempre alcança a vitória sobre si mesmo. E alcançar a vitória sobre si mesmo não significa, né, alcançar todos os objetivos, não, gente. Significa ser resignado, significa ter a lucidez, significa compreender que isso aqui não dá para esse momento. Então, é estar sempre atento a esse autodescobrimento aí que está sendo trazido nesse livro de Joana. Então, nós precisamos estar atentos a nós mesmos, para que a gente desenvolva essa compreensão, para que de fato exista uma confiança em Deus, na certeza que Deus tudo rege, tudo pode, que Deus não tira férias, que Deus está no comando de tudo, que as coisas vão acontecer, porque nós vivemos num mundo inferior. Então as coisas vão acontecer, mas a gente não precisa desesperar. E já tem gente que está nesse tipo de fé. Inclusive, aquelas pessoas que a gente olha e diz assim: como é possível essa criatura estar dizendo isso? Naqueles noticiários de pessoas que perderam o pouco que tinha. E ainda chega para o repórter e diz assim: não, mas eu tenho certeza que vai melhorar. Porque Deus está no comando. É uma lição para nós, que diante de coisas tão pequenas, a gente já se abala totalmente. Tem pessoas ali com filhos doentes, mas que estão ali na certeza de que Deus está no comando. Não se desesperam. Então nós precisamos estar observando tudo e todos, não para criticar, para julgar, mas para tirar lição diante da vivência daquelas pessoas. Essa fé inabalável, ela só vai acontecer quando existe a fé raciocinada. Aí, de fato, é que a fé inabalável, ela acontece. A fé raciocinada é o desejo autêntico e perseverante de compreender o que lhe cerca. Por isso que Kardec, ele sempre falou da necessidade do espírita desenvolver uma fé raciocinada. Porque a doutrina espírita tem um aspecto científico. É ciência porque comprova. Mas na pandemia teve a vacina de Bezerra de Menezes. Gente, ouvir isso foi preocupante. Comunicação de Ismael. Gente, quem está em condição de receber Ismael? Só faltou Jesus. Deve até ter tido, e eu não chegou até mim. Então são coisas assim que eu me pergunto: gente, essa pessoa é de fato espírita? Porque o espiritismo tem um aspecto científico. Onde é que essa pessoa está? Que ela está entendendo tudo isso aí como real. Se ela não está conseguindo nem raciocinar, não existe a lucidez em torno dela. A fé raciocinada é conquista somente possível através da renovação do entendimento e da forma de sentir a vida. Nós precisamos desenvolver uma fé raciocinada para que a gente consiga estabelecer essa fé inabalável. Agora, como adquirir essa fé raciocinada? Pergunta de Enem.
para os espíritas. Como é que a gente adquire? Vou dar uma dica. O Espírito de Verdade ensinou. O Espírito de Verdade ensinou. O povo de casa já respondeu, não foi não, Bruno? O povo de casa está mais esperto que vocês. Espíritas, instruí-vos. O amai-vos não está cabendo aqui, não. Espíritas, instruí-vos. Nós precisamos buscar essa instrução, mas essa instrução com compreensão, porque tem gente que só está ali comendo o livro, mas não está compreendendo absolutamente nada, está interpretando de forma totalmente distorcida e está reproduzindo. São cegos guiando cegos. E o pior de tudo é que tem cego gostando de ser guiado por cegos. Isso acontece muito no movimento espírita. É mais fácil alguém reproduzir para mim do que eu buscar ali aquele conhecimento, construir aquele conhecimento. Porque se tiver algum erro, eu vou dizer assim, foi Júnior, foi Iracema. Então a gente precisa ir em busca, mesmo que a gente erre, mesmo que a gente caia, mas é assim que a gente vai crescendo. É assim que a gente, quantas coisas a gente acreditava que era assim mesmo, que a gente dizia, e hoje, depois de amadurecidos, a gente já diz assim, nossa, eu falava que era isso, mas não é. Então, é esse amadurecimento que precisa existir. Precisa existir a compreensão, ou então serem os cegos guiando cegos. Essas coisas que Jesus falou não serviram só naquele momento. Continua servindo para nós, no tempo em que nós estamos. São chegados os tempos. Durante a pandemia a gente ouviu muito isso, né? A gente tem ouvido muito isso. Isso já está lá na Gênesis há um monte de tempo. Mas agora é que o povo está se atentando para isso. Vamos ter muita corrupção ainda, muita violência, desemprego, fome, mas tudo com a única proposta, da gente se regenerar. Porque se a gente fica só em torno do que está acontecendo, do mal que a gente está vivenciando, que a gente está ali recebendo as notícias e dizendo assim, fulano não presta, esse político é corrupto, tem que morrer, tem que passar por isso mesmo, não nos difere dessas pessoas. Nós também estamos sendo cruéis. Então nós precisamos nos regenerar agora. Nós precisamos nos regenerar para estarmos aptos a um mundo de regeneração. Que pode ser aqui na Terra, que pode ser em outro mundo. E para que a gente possa passar por tudo isso que já está acontecendo e muito mais que ainda vai acontecer, ainda vai ter muitos prantos e ranger de dentes. Não nos enganemos. A gente vai precisar, sim, dessa fé. Para que a gente não caia na mais profunda escuridão. Para que a gente não acredite que Deus tirou férias, que Deus não gosta da gente. Essa fé precisa ser de fato desenvolvida, porque as coisas vão acontecer e a gente precisa saber lidar com tudo que chega. Eu não estou dizendo que não é não sentir a morte de um ente querido, o desemprego, ninguém é robô, mas é não desesperar, é não passar por um segundo na nossa mente que Deus não está ali presente. Deus está. E a gente precisa desenvolver os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, para entender o que é que Deus quer que a gente aprenda. Porque Ele só quer que a gente aprenda, que a gente avance. A fé sempre será necessária. Eu assistindo a Ana Maria Braga hoje, ela disse assim, a pandemia passou, não passou totalmente, né?
Mas nós estamos vivendo a pandemia do medo, diante de tanta coisa, não é? Que a gente está aí presenciando. Mas se a gente desenvolver essa fé robusta, a gente vai passar pelas coisas sem cair. Porque estaremos convictos que Deus tudo rege e tudo vê. E Ele não desampara nenhum dos filhos dele. E a gente precisa aprender a confiar. E aí, finalizando com o Meimei, nessa mensagem, confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amafanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueça, porém, que amanhã será outro dia. E o sol vai voltar a brilhar. Mesmo que entre nuvens, o sol estará lá. E será Deus dizendo: eu estou aqui. Prossiga. A gente precisa prosseguir. Com fé, a gente prossegue. Sem a fé necessária, a gente cai na mais profunda escuridão. Que a paz do Mestre Jesus nos encoraje a continuarmos avançando o tanto que a gente pode e o tanto que a gente deve. Um beijo, um cheiro a vocês daqui, aos de casa. Continuem se cuidando, cuidando do outro, orando para que a gente esteja sendo sustentado, para que a gente não caia diante de tudo isso aí que a gente tem presenciado. Que nós possamos fazer luz para essas pessoas que cometem tantas atrocidades, porque elas estão na escuridão. A gente não precisa seguir na escuridão que elas estão. Até a próxima. Obrigada, Alcione. É isso aí, gente. Nós agora nos despedimos do pessoal do Instagram. Obrigado por estar conosco até agora. Quero falar com o pessoal de São Paulo. Juraci, esteja bem, irmão, daí de São Paulo. Muito obrigado por nos acompanhar. E agora nós encerramos. Pode compartilhar, viu? Nós encerramos